de Lucas capítulo 5, que eu quero convidar os irmãos que tiverem as suas Bíblias a abrir neste momento. Eu gostaria que pudéssemos ver algumas características que encontramos nesta passagem. Já temos visto algumas outras, noutras passagens, mas vamos verificar mais uma vez, ou continuar a ver algumas características que um discípulo deve procurar ter. Então, Lucas capítulo 5, começando no verso 1 até ao verso 11, diz assim, a palavra de Deus. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sobre a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Depois de ler esta passagem, meditar sobre ela, eu encontrei 7 características que um discípulo deve ter. E eu prometo que em todas elas eu vou ser breve, então não vamos ficar aqui muito tempo, ainda que sejam algumas, mas vamos ser bastante breves. Primeira característica que um discípulo deve ser. Ser um discípulo é estar perto de Jesus. Basicamente, nós encontramos 3 tipos de pessoas nesta passagem. Uma é Jesus, não um tipo de pessoa, mas uma pessoa em si. E depois nós temos aqueles que estavam nos barcos. E nós temos a multidão que estava ali também, que tinha vindo para ouvir Jesus falar, para aprender de Jesus. E sempre grandes multidões aproximavam-se de Jesus. Nós vemos isso quando lemos os Evangelhos. Muitas multidões seguiam, procuravam Jesus. Muitos procuravam ouvir aquilo que Jesus tinha para dizer. Muitos procuravam os milagres que Jesus tinha para fazer. Muitos procuravam o pão que Jesus tinha para multiplicar. Alguns eram curiosos. E poucos eram aqueles que realmente estavam prontos a dar um passo a mais. Aqueles que estavam prontos a chegar um pouquinho mais perto de Jesus. Nós temos vários exemplos nos Evangelhos de pessoas desse tipo. Zaqueu, que fez tudo aquilo que pôde para poder subir aquela árvore, para poder ver Jesus. Aquela mulher que sofria de uma hemorragia, que foi furando por entre a multidão. Aquele centurião romano em Cafarnaum, que sabia que bastava Jesus dizer uma palavra. Jesus andava à procura deste tipo de pessoas. Por entre as multidões, Jesus andava à procura deste tipo de pessoas que estavam prontas a chegar um pouco mais perto de Jesus. Ainda que Jesus estivesse sempre pronto para ensinar as multidões. Foi isso que ele fez neste momento. Mas a multidão era tanta que aquele lugar ficou pequeno para tanta gente. E com certeza Jesus sentiu-se um pouco apertado e não foi por não gostar de estar perto das pessoas, muito pelo contrário, mas Jesus sabia que se ele se afastasse um pouquinho mais, seria mais fácil ele poder ensinar a todos, poder fazer-se ouvir por todos. O lago de Genezaré, onde Jesus estava nesta altura, é um lago que tem várias enseadas. A enseada faz assim uma espécie de quase de um anfiteatro. E possivelmente Jesus terá se aproveitado dessa situação geográfica daquela região e então, entrando naquele barco e afastando-se um pouco mais, facilmente ele podia ser visto e ouvido por todos ali ao redor. Mas ainda assim aquela multidão estava à distância.
Pelo contrário, nós temos estes pescadores que tinham pescado toda a noite, estavam ali a lavar as suas redes, a desembaraçar as suas redes após aquela noite de trabalho. E com certeza, enquanto eles estavam ali na sua tarefa, Jesus estava a falar, eles puderam ouvir em primeira mão. E mais do que ouvir em primeira mão, quando Jesus acabou de falar, ele pôde falar alguma coisa muito mais pessoal para aqueles homens que ali estavam. Por causa disso, então, a primeira característica de um discípulo é estar perto, ou querer estar cada vez mais perto de Jesus. A segunda característica, ser um discípulo é pôr os seus recursos à disposição de Jesus. Pedro era um homem simples, assim como praticamente todos os pescadores são. E nós temos várias pessoas aqui na igreja que são ou que foram pescadores durante a sua vida. Pedro era um homem simples, de poucas posses, e talvez até aquele barco e aquelas redes eram do melhor que ele tinha. Mas ainda assim, ainda que fosse pouco, e ainda que aquilo que ele tinha aparentemente servia apenas para aquilo que ele estava habituado a fazer, que era pescar, ele colocou à disposição de Jesus aquilo que ele tinha, esse barco, para poder então levar Jesus para o meio daquele lago. É interessante como Jesus é muito imaginativo. E Jesus é capaz de usar alguma coisa que tem um destino específico para um outro fim. Foi isso que Jesus fez aqui. Muitas vezes nós podemos achar que aquilo que nós temos é pouco para Deus, ou talvez não vai servir os propósitos de Deus. Mas nós esquecemos que Deus é um Deus muito imaginativo. Que Deus é um Deus que é capaz de usar aquilo que nós temos e é capaz de usar isso de um modo que muitas vezes nós nem sequer imaginamos ser possível. E é capaz de fazer e de extrair muito mais disso do que aquilo que nós podemos fazer. Não é? Basta para isso nós termos esta mesma disposição de Pedro, de colocarmos nas mãos de Jesus, ou à disposição de Jesus, aquilo que nós temos para que Ele possa usar e para que Ele possa abençoar. Então esta é a segunda característica, pôr os seus recursos à disposição de Jesus. Terceira característica, ser um discípulo de Jesus é entender que obedecer a Jesus é sinónimo de sucesso. Entender que obedecer a Jesus é sinónimo de sucesso. Notem aquilo que depois de Pedro, ou melhor, depois de Jesus ter ensinado, ele mandou, porque é essa a palavra mesmo, ele mandou Pedro fazer. Ele diz, lançai as redes, não é? Vai, procura uma água profunda, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Pedro poderia ter dito várias coisas. Não é? Ele começou a dizer alguma coisa. Talvez, parece-me aqui que ele começou assim a esboçar um argumento. Não é? Eu trabalhei a noite toda, não apanhei nada, estou cansado, estou exausto, mas depois eu não sei se por respeito, ou talvez por fé, ou talvez por estar cansado demais para argumentar, ele disse, mas se tu dizes, então eu vou fazer. Sob a tua palavra eu farei isso. Temos vários pescadores, não sei, alguém aqui que foi pescador, temos algum? Não temos? Irmão Mérico. Irmão Mérico, qual é a melhor hora para pescar? Depende do peixe aparecer na altura, não é? Mas normalmente é o aceite, que chamam o aceite, é o pôr do sol, e o albor, ao nascer do sol. Ao nascer do sol, exatamente. Foi, dentro da pesquisa que eu fiz, era mesmo, portanto, normalmente nas horas mais frescas do dia. Portanto, desde o pôr do sol, algumas pessoas, ou alguns pescadores até pescam à noite, e até de manhã bem cedo, até costuma-se dizer que de manhã bem cedo é quando se apanha o melhor peixe. Nós não sabemos exatamente que horas seriam nesta altura, mas Pedro tinha pescado toda a noite. Depois disso, ele já estava ao largo, portanto a hora de pesca já tinha terminado. E além disso, Jesus ainda foi ensinar. Também não sabemos durante quanto tempo é que Jesus ensinou, se ele falava muito ou não. Mas a verdade é que, com certeza,
isto não seriam horas de pescar, ou horas de um pescador realmente achar que seria uma boa hora para pegar peixe. Mas ainda assim, Pedro viu qualquer coisa em Jesus. Ainda assim, Pedro decidiu seguir e obedecer àquela palavra. E os resultados, nós vemos, foram para além das expectativas. Foram muito melhores do que aquilo que Pedro sequer podia pensar. Provavelmente, esta foi, e digo isto sem grande medo de me enganar, esta foi a melhor pescaria que Pedro conseguiu em toda a sua vida. Foi a melhor pescaria da carreira de Pedro. Uma pescaria tão grande que ela nem sequer cabia no seu barco. Pedro teve que chamar o outro barco para vir ajudar. Isto ensina-nos alguma coisa. É que a única estratégia que resulta, e principalmente quando falamos em termos de ministério, mas podemos aplicar isto até a várias áreas da nossa vida, a única estratégia que realmente resulta é aquela que é orientada por Jesus. É aquela que é indicada por Jesus. Ainda que pareça uma estratégia que talvez não nos faça tanto sentido, como certamente pareceu a Pedro naquela altura. Mas Jesus sabia onde é que estava o peixe. Jesus sabia qual é que era o lugar certo e a hora certa para poder colher os frutos. Então nós precisamos de ouvir, nós precisamos de procurar ser orientados por Jesus em cada momento, em cada circunstância da nossa vida, para podermos realmente encontrar este sucesso, para podermos ter o fruto que nós procuramos. Quarta característica, e esta é curiosa, ser um discípulo de Jesus é depender de outros discípulos. Muito facilmente Pedro, nesta hora, poderia ter talvez sido ganancioso, ter tentado ficar com aquela pesca toda só para si, ter tentado ter todo o trabalho e colher todo o fruto, mas ele foi capaz de reconhecer que aquilo era, não é, se quisermos usar uma outra expressão, areia demais para o caminhão dele. Não é, era peixe demais para o seu barco. Ele sabia e ele compreendeu que se ele ficasse sozinho, ele iria afundar. Ele não ia ser capaz de colher todo aquele peixe. Então, aquilo que ele fez foi chamar os outros que estavam ao seu lado, chamar os seus colegas que estavam ali no barco também ao largo. Muitas vezes nós falhamos em reconhecer isto, em reconhecer que nós precisamos uns dos outros, em reconhecer que se nós ficarmos sós, se nós procurarmos fazer todo o trabalho sozinhos, se nós procurarmos fazer tudo, nós vamos nos afundar. Talvez nós até vamos colher algum peixe, mas nós não vamos dar conta da situação. Ou talvez nós não vamos poder ter tanto fruto como nós teríamos se nós trabalhássemos em conjunto. E a verdade é que muitas vezes é muito mais fácil nós trabalharmos em conjunto, porque trabalhar com as outras pessoas às vezes é cansativo e exaustante e alguma coisa que nós precisamos saber lidar bem com situações e com problemas e com desejos e vontades, e isso é uma coisa que muitas vezes nós não temos muita vontade de fazer. É muito mais fácil eu fazer aquilo que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero e quando eu quero. Mas isso não é uma igreja. Seguir a Jesus nunca pode ser feito isoladamente. Seguir a Jesus nunca pode ser feito por mim mesmo. A igreja serve, e ela foi criada e fundada por Jesus, precisamente para que nós possamos edificar-nos mutuamente. Há uma expressão que é muito comum no Novo Testamento, uma expressão que aparece pelo menos 102 vezes no Novo Testamento. É a expressão uns aos outros. Várias coisas uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros. Uns aos outros. E sempre isso aparece no contexto da Bíblia, no contexto da igreja. Jesus deixou-nos a igreja como uma expressão do seu amor, como uma expressão da sua graça. E fazer parte, ou melhor, ser um discípulo, seguir a Jesus, nunca pode ser feito sem a igreja. Porque a própria igreja faz parte desse processo de seguir a Jesus. A igreja é um lugar onde nós podemos ensinar e onde podemos aprender. É um lugar onde nós podemos abençoar, onde podemos ser abençoados.
É um lugar onde nós podemos edificar e ser edificados. É um lugar onde nós podemos amar e ser amados. Também é um lugar onde nós podemos ofender e ser ofendidos. É um lugar onde nós podemos entristecer e ser entristecidos. E por causa disso também é um lugar onde nós devemos perdoar e ser perdoados. Tudo isso faz parte do processo do nosso crescimento. Tudo isso faz parte daquilo que é a essência da igreja. A igreja é a comunidade que Jesus preparou, que Jesus fundou, para que nós pudéssemos crescer juntos. E por causa disso é tão importante fazer parte dela. Por causa disso nós não podemos nunca seguir a Jesus isoladamente. Quinta característica de um discípulo. Ser um discípulo é reconhecer as próprias limitações. Foi isto que Pedro fez no verso 8, quando ele foi confrontado com aquela situação, com aquela realidade, com aquilo que Jesus tinha feito, e ele reconheceu as suas limitações. Ele diz: Senhor, retira-te de mim porque sou pecador. É curioso que esta não foi a primeira vez que Pedro foi confrontado com o poder de Jesus. Logo no capítulo anterior, precisamente no fim do capítulo anterior, nós vemos, a partir do verso 38, como Jesus curou a sogra de Pedro. Então, esta não foi o primeiro contacto de Pedro com Jesus. Mas aqui, talvez, não sei que relação Pedro tinha com a sua sogra, talvez Pedro não ficou muito satisfeito com a cura dela, mas aqui, pelo menos, Jesus tocou Pedro de uma forma diferente. Aqui, Pedro viu em Jesus alguma coisa de diferente. Aqui Jesus fez um milagre, se quisermos, de um caráter assim mais cotidiano. É curioso como Jesus está sempre pronto para suprir para nós aquilo até que muitas vezes nos parece básico e que nos parece fútil. Né? Na própria oração do Pai Nosso, nós encontramos que nós devemos orar pedindo a Deus pelo pão de cada dia. Né? Portanto, isso é alguma coisa que Deus está disposto a suprir para nós. Jesus é aquele que conhece as nossas necessidades, as nossas frustrações, e é aquele também que está pronto a agir de encontro a elas. E quando Pedro foi confrontado com esta realidade, quando Pedro viu aquilo que ele não sonhava ser possível, ele teve uma reação que é muito comum e que também é muito esperada na Bíblia, que é a reação de reconhecimento das próprias falhas, reconhecimento de limitações, talvez até, se quisermos, aqui um pouco de arrependimento, ainda que essas palavras em si não estejam aqui na boca de Pedro. Talvez até Pedro queria que Jesus realmente ficasse um pouco à distância. Porque Pedro, nesta hora, viu que aquele homem era um homem que transformava situações. E muitas vezes, quando Jesus aparece na nossa vida, há situações que nós não queremos que sejam transformadas, porque nós estamos muito bem do jeito que nós estamos. Nós não queremos que Jesus interfira naquilo. E talvez foi isso que Pedro pensou. E disse: Senhor, retira-te de mim. Porque eu sei que se tu ficares muito perto de mim durante muito tempo, então as coisas vão começar a mudar e eu não sei se eu quero isso. Então retira-te de mim porque eu sou pecador. Todos nós somos pecadores. E a questão é que quando Jesus se aproxima, então alguma coisa tem de começar a acontecer com o nosso pecado. E se Jesus continua por perto, então alguma coisa vai começar a acontecer com o nosso pecado. E a questão é se nós queremos isso ou não. Pedro, nesta hora, disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Eu ainda não sei bem aquilo que vai acontecer, quais são as implicações. Por isso é melhor nós mantermos uma certa distância. Mas este é o primeiro passo. Reconhecer as limitações. Reconhecer que, diante de Jesus, nós somos falhos, nós somos fracos, nós precisamos de melhorar e nós precisamos de mudar. E então isso foi alguma coisa que Pedro, aqui, talvez com
algumas limitações em si, mas que Pedro estava a começar a compreender. Sexta característica. Ser um discípulo é mudar de propósito. E esse é o complemento da anterior. Pedro sabia e reconhecia precisamente que se Jesus ficasse por perto, então alguma coisa iria mudar na sua vida. E é curioso como, depois de toda aquela pescaria, nós podemos pensar, não é? Porquê é que Jesus fez isto com Pedro? Ainda mais vendo que, no verso 11, Pedro deixou tudo, inclusive todos aqueles peixes que eles tinham acabado de pescar, deixou tudo para trás. Não é? Então qual foi o propósito? Porquê é que Jesus permitiu que Pedro pescasse todos aqueles peixes, se depois, mais tarde, ele já sabia que Pedro iria deixar aqueles peixes todos para trás? Porquê? Aqui nós compreendemos, o motivo é porque Jesus estava a criar aqui uma comparação com alguma coisa. E essa coisa que Jesus pretende de Pedro é aquilo que está no verso 10. Quando Jesus disse a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. Jesus estava a demonstrar alguma coisa a Pedro. Ele estava a demonstrar, olha, tu pescaste todos estes peixes, mas aquilo que eu quero é a mesma coisa, só que em vez de serem peixes, serem homens. Aquilo que eu quero é que, através da tua vida, tu possas chegar a muitos outros, possas abençoar muitas outras pessoas. Isso é mudar de propósito. Normalmente, e a maior parte das pessoas, vamos ser sinceros, e por que não dizê-lo muitas vezes nós mesmos, pensamos em primeiro lugar em nós mesmos, e depois em nós mesmos outra vez, e depois se calhar também naqueles que estão ao nosso redor, não é? Nos nossos familiares, que de um certo modo não deixa de ser pensar em nós mesmos também, e depois então vamos pensar nos outros. Não é? Nós sempre pensamos primeiro em nós do que nos outros, mas Jesus estava a chamar Pedro para pensar nos outros, para viver a sua vida de um modo que chegasse a outros, para viver a sua vida não apenas preocupado com o seu ganha-pão diário, com aqueles peixes que ele poderia pescar ou não, mas pensar mais adiante e pensar em vidas a serem transformadas. Quando Jesus aparece na nossa vida, e há pessoas aqui que já tiveram essa experiência, outros talvez ainda não, mas quando Jesus aparece na nossa vida, a tendência é que Jesus vai pôr a nossa vida de pernas para o ar. Porque coisas vão mudar. Porque coisas já mudaram, algumas talvez ainda têm que mudar, mas é isto que Jesus faz. É isto que Jesus é especialista em fazer. Ele é especialista em mudar situações, em mudar circunstâncias, em mudar aquilo que mais ninguém pode mudar. E então, quando Jesus aparece, quando Jesus apareceu na vida de Pedro, Jesus desafiou Pedro para uma mudança. Jesus desafiou Pedro para um novo propósito. E quando nós obedecemos e nós decidimos confiar e seguir realmente a Jesus, até aquelas tarefas que nos parecem ser triviais e fúteis e banais, são coisas que Deus pode fazer para trazer um resultado que nós nunca poderíamos imaginar. Pedro ainda não conhecia muito bem a Jesus nesta altura. Mas Pedro viu em Jesus alguma coisa que o cativou. Pedro reconheceu que se havia homem a quem valia a pena seguir, era este Jesus. Por causa disso, ser um discípulo é mudar de propósitos. E os propósitos que Jesus nos dá. A sétima e última característica de um discípulo que eu encontro nesta passagem. Ser um discípulo é deixar coisas para trás. Houve um homem cujos livros eu gosto muito e cuja história eu respeito muito. Um homem, ele era um pastor da Alemanha, chamava-se Dietrich Bonhoeffer. Sei que tem um nome complicado, mas ele afirmou alguma coisa. Ele diz que quando Cristo chama uma pessoa, ele diz-lhes para vir e morrer para si mesma. Quando Cristo chama uma pessoa, ele diz-lhe para vir e morrer para si mesma. Eu não sei quantos sabem alguma coisa sobre Dietrich Bonhoeffer, mas ele foi um pastor, na altura
da Alemanha nazi. E isto foi alguma coisa que ele tem autoridade para fazer porque ele viveu isto. Ele foi um dos poucos homens na Alemanha nazi que teve a ousadia de se levantar para dizer mal daquilo que Hitler estava a fazer. Quando todos seguiam aquele homem lunático, ele se levantou e disse: isto não está certo. E por causa disso ele foi preso, torturado e morto por causa disso. Então ele tem autoridade para dizer uma coisa deste género. Quando Cristo chama uma pessoa, ele diz-lhe para vir e morrer para si mesmo. Porque há coisas que nós precisamos de deixar na nossa vida. Quando Jesus chamou Pedro, é muito provável que Pedro não tivesse a completa noção do que isso implicava. E eu digo até que é muito provável que se Pedro tivesse tido essa noção, talvez ele teria sido um pouquinho mais insistente nos seus pedidos para que Jesus o deixasse em paz. Ainda assim, Pedro tinha uma noção e uma consciência de que a sua vida iria mudar. E este talvez é o motivo que causa tanta dificuldade para que as pessoas procurem seguir a Jesus, porque sabem que há coisas que têm que ficar para trás. Eu acho muito curioso que, como mencionei, depois de toda aquela pescaria, depois de todo aquele trabalho, que Pedro tivesse deixado tudo para trás, inclusive os peixes, o barco, as suas redes, os peixes, tudo ficou para trás. Mas andar com Jesus é alguma coisa que implica uma escolha. E implica uma escolha que muitas vezes é radical. E só aqueles que não estão presos às coisas desta vida, só aqueles que são capazes de compreender que a verdadeira liberdade não está em não seguir a Jesus, mas está precisamente em não ficar preso por estas coisas que me prendem aqui e que me impedem de tomar uma escolha pela verdadeira liberdade que é seguir a Jesus. Só as pessoas que chegam realmente a essa conclusão é que são capazes de ser verdadeiros discípulos, são capazes de deixar aquilo que necessitam para trás. Para concluir, quando nós lemos uma passagem deste género, é sempre útil e é sempre bom nós procurarmos identificarmos-nos com alguém nesta passagem. A nossa tendência natural aqui é nós, de algum modo, identificarmos com Pedro. E é muito fácil nós identificarmos com Pedro, porque Pedro tem aquelas características, é aquele tipo de pessoa com quem é muito terra a terra, com quem é muito fácil nós identificarmos-nos de algum modo. Mas eu gostaria de pedir agora, neste fim de manhã, alguma coisa diferente. Gostaria de pedir que pudéssemos identificar-nos não com Pedro, mas com uma daquelas pessoas que estava na multidão. Uma daquelas pessoas que foi ali para ouvir Jesus, uma daquelas pessoas que viu toda aquela cena, viu Jesus entrar no barco, a ensinar, e depois que Jesus parou de ensinar, à distância, talvez não ouvindo tudo aquilo que se passava, mas viu Jesus a ter uma conversa com Pedro, o barco a ir um pouco mais adiante, as redes a serem lançadas ao mar, e à distância nós vemos que alguma coisa, algum alvoroço ali naquele barco. Nós vemos que Pedro chama o outro barco que está perto para chegar, e depois muito movimento, as redes a serem içadas, os barcos quase a ponto de afundar, e depois aqueles barcos aproximam-se da praia, os peixes são descarregados, Pedro continua a conversar com Jesus, e depois todos vão embora, e os barcos, e a rede, e os peixes ficam ali. E talvez nós podemos identificar-nos com este tipo de pessoa, porque nós somos aqueles que sempre estamos a ver aquilo que acontece na vida dos outros. Nós somos aqueles que sempre estamos a ver aquilo que Jesus está a fazer na vida dos outros. Mas parece que nada acontece na nossa própria vida. Ou talvez nós lemos e ouvimos testemunhos, e vemos filmes, e lemos a Bíblia, e vemos Jesus a fazer muitas coisas, e parece que na nossa vida nada de extraordinário se passa. Talvez essa tenha sido
a sua experiência com Jesus até o momento. Uma experiência um pouco à distância. Uma experiência baseada naquilo que Jesus tem feito nas outras pessoas e não em si mesmo. Mas o que é curioso é que Jesus não quer deixar ninguém de fora. Ele chamou Pedro para quê? Para ser pescador de homens. Ele queria que Pedro chegasse a outras pessoas. Ele deseja que outros se salvem. Ele deseja que todos se salvem. O problema é que eu não posso ser salvo à distância. O problema é que, enquanto eu não estiver pronto a aproximar-me de Jesus, enquanto eu não estiver pronto a fazer algumas destas coisas, Jesus não vai fazer coisas na minha vida. Porque Ele sempre espera que eu dê o primeiro passo. Porque, na verdade, Ele já deu o primeiro passo. Na verdade, Jesus pede que eu dê a minha vida e Ele tem autoridade para fazer isso porque Ele deu a sua própria vida por intermédio, ou em meu favor. E aquilo que nós precisamos de lembrar é aquilo que o apóstolo Tiago fala na sua carta. Jesus diz, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Ele sempre está pronto para estar perto. Ele sempre está pronto para chegar-se mais perto. Mas, qual é o requisito? Nós devemos querer. Nós devemos procurar chegar-nos a Ele. A partir do momento em que nós fazemos isso, a nossa vida começa a mudar. A partir do momento em que nós fazemos isso, nós não vemos apenas Jesus ou Deus a fazer coisas na vida das outras pessoas, nós começamos a ver Deus a agir na nossa própria vida. E a questão é se nós queremos que isso aconteça. A questão é se nós estamos dispostos a colocar os nossos recursos à disposição de Jesus, se nós estamos dispostos a reconhecer as nossas limitações, se estamos dispostos a compreender que necessitamos de mudar, se estamos dispostos a depender uns dos outros, se estamos dispostos a obedecer. É isso que Jesus espera de um discípulo. E é isso que Ele nos incentiva para fazer nesta manhã. Quero convidar os irmãos, neste momento, a curvar as suas cabeças. E a poder orar, cada um por si, colocar diante de Deus aquilo que ouviu, o modo como Deus falou particularmente ao seu coração, e a responder de acordo com aquilo que cada um sentir no seu coração que deve responder nesta manhã. Paizinho, obrigado pela tua chamada, obrigado porque Tu és um Deus que não se contenta com o relacionamento à distância. Obrigado porque Tu és um Deus que procura sempre mais de nós, que procura sempre o nosso aperfeiçoamento. Tu és um Deus que procura sempre o nosso bem, procura sempre aquilo que de melhor há em nós. Paizinho, oramos para que as barreiras que cada um tem, Tu conheces, ó Deus, possam ser removidas nesta hora. Oramos para que o nosso compromisso contigo possa crescer e ser melhor a cada dia, em cada momento. Oramos para que aquilo que precisa de mudar nas nossas vidas, ó Deus, possa ser mudado, não pelas nossas próprias forças, porque não podemos, ó Deus, fazer isso, mas Tu podes fazer. Ó Deus, e oramos para que em cada momento, em cada circunstância, nós possamos ser achados verdadeiramente como discípulos Teus, como seguidores Teus, como pessoas que honram o Teu nome, como pessoas, ó Deus, que talvez até são chamadas para serem pescadores de homens, para tocarem outras vidas. Ó Pai, que assim possamos ser achados, ó Deus, em tudo aquilo que fizermos. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém.